Bom, deixa eu começar agradecendo a você que está aqui, né, prestando audiência aqui à nossa apresentação. Me apresentar rapidamente, eu sou o Jorge Maia, sou hoje diretor da Crazy Tech Labs, atuando como arquiteto, né, e Principal IoT and Cloud Solutions aqui dentro da empresa. Venho atuando nesse mercado de internet das coisas desde 2013, 2012, por aí. Sou formado em ciência da computação e tenho aí nos últimos 8, 9 anos trabalhado especificamente com a internet das coisas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Temos bastante projeto interessante aí. Alguns deles a gente vai trazer ao longo dessa apresentação. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui minha colega de trabalho, a Rebeca, para apresentar junto comigo essa sessão. Rebeca, por favor, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Obrigada por participar aqui dessa sessão. Meu nome é Rebeca. Como o Jorge falou, né, a gente trabalha junto, principalmente aí nessa área de IoT e todas as tecnologias que envolvem, né, o IoT. Sou formada em Engenharia de Controle e Automação e desde que eu trabalho, né, entrei no mercado de trabalho, venho trabalhando com projetos de IoT e também com treinamentos também nessa área, né, liderando times técnicos aí nesses projetos também. Vamos lá, vamos começar, Rebeca. Eu acho que o tema de hoje é um tema muito legal, né, um tema bem atual. Eu sou fã do Time Series Insights, do produto Time Series Insights, acho que a Rebeca também, né? A gente tem uma pegada muito forte aqui com Time Series Insights pela facilidade que ele nos dava, posso dizer até custo-benefício de demonstração de dados, de visualização de informação rápida, né? Assim, E uma coisa, né, Rebeca? A Rebeca implantou alguns, né, o pessoal de produto, às vezes, conseguia interagir com o dado, né, sem que a gente tivesse, né, alguma interação aí com o time de TI, com desenvolvimento, né? Ou seja, é uma plataforma que é bem leve, mas, infelizmente, a gente teve um anúncio aí há um tempo atrás de que o produto vai ser desligado, né? Então não é para agora, a gente tem alguns anos ainda de produto funcionando, né? Mas é interessante a gente começar a dar uma olhada em outras alternativas. E eu acho que hoje, quando a gente fala de internet das coisas e de projetos, né, que levem a essa integração, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quantos caminhos de dados a gente tem para uma solução desse tipo? Porque às vezes a gente fala de uma solução de IoT, mas a gente pode estar falando de uma solução de digitalização, às vezes, né, de integração, né? Então, quantos caminhos de dados a gente tem? Eu acho que essa é uma pergunta. A gente aqui não vai conceituar internet das coisas, não vamos entrar no básico, né? Mas eu acho que vale a gente trazer só uma pitada aqui para essa conversa, que é o seguinte: quando a gente fala de IoT, eu estou falando de qualquer dispositivo, eu estou falando de diversos contextos, eu estou falando de localizações diferentes, dados diferentes, estou falando de caminhos de redes diferentes, estou falando de tipos de serviço diferentes, estou falando de, às vezes, tipo de serviço com contexto do dado que vai ser utilizado, né, fazendo um mix aí nessa união. Então eu tenho um sensor que ele funciona de uma forma para um tipo de contexto, de outra forma para outro, né? E eu estou falando de dezenas de usuários, de tipos de usuários, de necessidades de usuários e tudo mais. A gente tem sensores em fábrica, né, Rebeca, que, por exemplo, dependendo de uma receita, quando a gente fala de processos fabris, né, a gente tem receitas, né, para aquela linha de produção. Dependendo da receita, aquele sensor continua medindo vazão, continua medindo temperatura, continua a mesma medida. O dado raw, o dado bruto é o mesmo, né, Rebeca? Mas, ele tem um formato de pensamento diferente de acordo com a receita. A medida é a mesma, a unidade de medida é a mesma, mas às vezes a faixa de valores vai mudar dependendo de uma receita para outra, né? O que aquele dado implica pode mudar também, dependendo do que está sendo produzido. E quando a gente pensa nisso tudo, que são coisas complexas, né? Embora se fale com muita simplicidade, né? E eu gosto até disso, né? Eu gosto da ideia de que, vamos
vamos transformar a nossa indústria, vamos melhorar a nossa produção, vamos melhorar o nosso... Vamos, tudo bem, maravilhoso. É simples. Mas a gente sabe que tem detalhes, e são esses detalhes, eu acho, que fazem a vitória do projeto, né? São esses detalhes que dão ROI, que dão retorno de investimento, né? E um dos pontos que eu acho que é complexo, às vezes, da gente desenhar, definir de forma muito simples, é o caminho dos dados. Não é tão simples, porque a gente tem diversas opções, né? Esse comecinho aqui que a gente falou de algumas coisas, ele é muito bacana para a gente entender o seguinte: eu só falei da ponta, né? Eu só falei da coleta ali, e agora a gente vai levar esse cara para a nuvem. E aí, quando chega na nuvem é que o negócio dá uma apertada no calo, né? Porque não é só usar um caminho by the book, como tem numa arquitetura X ou Y. Ele tem que se adequar ao seu custo. O valor tem que ser adequado, né? Quantos projetos aqui a gente discute isso, né, Rebeca? Não adianta criar um negócio que usa tecnologia X ou Y, né? E não vai bater, ou seja, não funciona, porque o custo é muito alto, né? Quantos caminhos a gente já usou aqui, Rebeca, em projetos? Pensando em, não fugindo das arquiteturas padrão, né? Lambda, por exemplo, com o conceito do quente e do frio, mas pensando em caminhos, falando de recursos que a gente usa no Azure para o dado passar e para o dado ser armazenado. Já usamos vários, né? É difícil, né, da gente chegar e dizer assim, são 3, são 2, são 5, são 10, né? A gente tem um projeto, por exemplo, que na arquitetura do projeto eu tenho 7 caminhos de dados. E aí, quando eu falo de caminhos de dados, né, eu estou falando realmente de um ciclo inteiro, né, que ele vai passar, vai ser processado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que são cenários, né, daquela mesma aplicação. E aí é que eu acho que cada caso é realmente um caso, né? Podemos trazer alguns sem ferir nenhum NDA, Rebeca? O que você acha? Qual que você traria aqui para ilustrar esse caso aqui? Não precisa trazer o nome do santo, né? Basta contar o milagre, né? Eu acho que o exemplo de fábrica de alimentos, né, no modo geral, já dá uma boa ideia disso, porque a gente tem vários usuários aí para essa solução, né? A gente tem um usuário que às vezes entende um pouco mais de dados e vai querer pegar insights ali. E aí é um caminho diferente de um outro usuário que está ali na produção e precisa de um insight mais rápido, né? Um real time, né? Em tempo real ali, um alarme. Então, cada dado desse vai seguir um caminho diferente. Então, no mesmo projeto, você pode ter vários caminhos, né, rodando. E aqui, por exemplo, já nessa fala da Rebeca, a gente tem uso de gêmeos digitais com simulação, uso de inteligência artificial para fazer predição, uso de inteligência artificial para fazer detecção de anomalia e de falha, né? A gente tem o salvamento do dado bruto para dentro de um data lake, por exemplo, para um processamento posterior junto com outras coisas. A gente tem o salvamento direto da telemetria em um banco, onde eu posso ter um usuário de Power BI, por exemplo, que vai fazer um consumo direto dentro de um Cosmos DB. Né? Então, veja quantas coisas a gente pode ter. Qual que é o melhor para você? Essa não é a nossa discussão aqui dessa apresentação, mas é um pensamento. Qual é o melhor para você? É o que melhor se adequa àquele momento da aplicação. É o que melhor se adequa àquele custo-benefício da aplicação. É o custo-benefício aplicado àquela aplicação. Posso dizer aqui, sem chance de errar, a Rebeca está comigo aqui nessa jornada, né, que a gente não consegue repetir identicamente um projeto para outro, mesmo que seja do mesmo segmento, né, Rebeca? Sim. Acho que nunca conseguimos, né, fazer isso. Sim. Às vezes a base é igual, né? Mas muda alguma coisa ou outra, com certeza. Sempre a gente vai ter aquele comecinho, né? A gente consegue até ter um bootstrap, né? Mas não vai ser na totalidade, né? Como a gente tem outros tipos de projeto. Então a IoT é muito legal por causa disso. Bom, vamos seguir aqui então. O Azure Time Series Insights é um recurso, para quem não sabe, né? Para você que tá chegando aqui nessa apresentação, né, e ainda não utilizou o Azure Time Series Insights. O TSI é um recurso que fica ali no meio entre o IoT Hub, ou seja, a sua ingestão, né, de telemetria,
e efetivamente a sua visualização de dados, com alguns detalhes aí que a gente pode falar em processamento, podemos falar em modelagem, né? Mas muito sutil. Podemos falar aí em detecção ali, talvez, de anomalias, né? Mas de uma forma, digamos, simples. Né? O que eu gosto bastante do Time Series Insights é a ideia da facilidade, ou seja, como a gente vê aqui, né? Ele é uma cola e um elo de ligação entre a mensagem de telemetria que está chegando, e aqui a gente vai estar falando nessa apresentação somente de internet das coisas, né? Mas você pode estar colocando para dentro aqui também um Event Hub, por exemplo, e está usando o Time Series Insights para fazer ingestão de dados financeiros, né? Ou de outros cenários de aplicação, né? Aqui o nosso enfoque é a internet das coisas, então eu trouxe aqui o IoT Hub, né? Uma coisa bem bacana que eu vejo no TSI é o uso, né, do SDK de JavaScript. Isso tem, cara, a gente tem usado bastante isso aqui, né, e é uma coisa que é extremamente simples, integrado já com MSOL, então você tem aí a possibilidade de autenticação, de uma série de coisas, né, o que facilita, a gente sabe que facilita bastante, né. Outro ponto bacana é que ele é ready to use, né, ali um plug and play, digamos assim. Eu cheguei com o dado está conectado, o IoT Hub está conectado ao Time Series Insights, dado está chegando, dados estão sendo visualizados no Time Series Insights Explorer, né? Então é algo que, facilita bastante. Além da gente poder integrar ele com outras coisas. Por exemplo, a gente tem plantas aqui monitoradas em que o pessoal extrai alguns relatórios usando Power BI. E busca isso direto do Time Series Insights. Então ele acaba sendo também, né, aquela nossa, entre aspas, e aí vamos colocar 4 aspas aí, uma base de dados de série temporal, tá? E pensando, né, num modelo aí, né, numa linha de conexão e num caminho de dados, né, o Time Series Insights ficaria ali no centro, ó, entre o IoT Hub com o processamento de streaming, né? Então eu poderia estar fazendo um processamento aí com Stream Analytics ou com Logic Apps, né? Ou com Azure Functions. A gente tem usado bastante Azure Functions aqui. Se você está nesse mercado aí de internet das coisas, né? Dê uma olhada no Azure Functions, que ele tem algumas coisas interessantes aí quando a gente fala desse elo de conectividade. Se você não estiver usando toda a parte de janela de tempo, processamento de streaming de múltiplas fontes e tudo mais, você não precisa do Stream Analytics. Você pode estar fazendo uso direto do Azure Functions, que vai ser muito, muito mais barato, né, e muito mais simples, às vezes, né, para o teu modelo e muito mais escalável, às vezes, com menos custo. Tá? Como eu falei mais cedo, né, o Time Series Insights ele tem a possibilidade de entrada de dados via Event Hubs também, né? Lembrando que o Time Series Insights Generation 2, né, que é o que está rodando atualmente, ele salva dados a quente, salva dados a frio, então a gente tem aí, né, toda uma parte de gestão também para custo, né? Então eu tenho o dado imediato salvo a quente, busca a quente também, né? E eu tenho o dado a frio aí dentro desse cara. E as milhares de interligações que eu consigo fazer utilizando a Query API dele. O Time Series Insights trabalha com 2 APIs, né? Uma API onde eu faço a gestão dos modelos, das hierarquias, né? E da configuração, e uma API onde eu tenho as consultas, né? E aí eu posso estar ligando esse cara, né? Aqui, por exemplo, eu tenho os Real-Time Dashboards ali em Power BI, né? Que eu até citei mais cedo. Cara, funcionalidade muito interessante, né? Eu acho que é uma ferramenta que agrega bastante ao desenvolvimento de internet das coisas, mas evoluem, né? As coisas evoluem. Então houve uma necessidade de evolução e a gente viu que algumas coisas tinham lacuna aí quando fazia uso do Time Series Insights. Por exemplo, uma ideia mais avançada de integração de, às vezes, algum algoritmo ali para fazer um tratamento, para fazer uma detecção, isso era uma problemática, né? Múltiplas fontes de dados era uma problemática, eu precisava ficar saindo com o dado, como eu tenho aqui nesse diagrama, né? Eu precisava, às vezes, tirar o dado do IoT Hub, processar ele para buscar de outras fontes, para daí dar entrada novamente no Time Series Insight e utilizar ele naquela linha de tempo ali
para que eu conseguisse fazer a visualização do dado. Ou seja, isso dava um pouco de trabalho, né? Isso não era legal. Mas essa geração 2 que surgiu da ferramenta foi muito bacana, porque ela me salva isso dentro de um storage account, os dados, e aí eu tenho um modelo onde eu posso expandir para uso de outras ferramentas, né, e fazer um Advanced Analytics ali. Ou às vezes uma inteligência artificial depois, né, treinar dados que estão chegando, então eu tenho os dados com uma ideia de modelos, ou seja, é uma ferramenta muito bacana aí, né, com certeza você vai esbarrar, né. Ela infelizmente, né, vai ser retirada. Então, a evolução do Time Series Insights natural, né, é o Data Explorer, que eu vou falar já já, né, e a gente vai ter demo aqui daqui a pouco também disso aí, tá? Essa é a evolução natural, tá? Mas você pode fazer a utilização de algumas outras coisas, né? A gente tem os projetos aqui onde está sendo utilizado em Flux com Grafana, por exemplo, para fazer toda a parte de séries temporais, que funciona extremamente bem, né? Eu já tenho outros projetos onde a gente usa Cosmos DB, e também funciona extremamente bem. A gente não precisa, né? E toda a parte de reportes e tudo mais está muito bem atendida, toda a parte de inteligência está muito bem atendida. Então é assim, tudo depende muito do desenho e da sua necessidade, né? O que eu comentei mais cedo aqui junto com a Rebeca, que nós somos fãs do Time Series Insights, é o what you see is what you get imediato, né? Aquele negócio assim, eu pego esse cara aqui que vocês estão vendo aqui na tela e eu extraio os dados e coloco eles da mesma forma no SDK de JavaScript na página do cliente, com ele autenticando dentro do AD, sem eu ter trabalho nenhum. Então a gente está falando de uma aceleração muito boa, né, no desenvolvimento, com um benchmark muito bom, né? Mas que tem evolução, de novo, né? Aquela ideia de que, é bom, mas vamos parar, né, de estar chovendo aí numa ferramenta que vai sair de linha, né? E também tem um ponto que é muito importante a gente falar, né? Muita gente desesperou, algumas pessoas nos ligaram aqui, disseram, vai sair, vai não sei o quê, temos que migrar imediatamente. É março de 2025, tá? O que acontece, né? Março de 2025 a gente não tem mais suporte, né? Mas, você consegue, né, tá usando até lá, numa boa, entendeu? Então, você tem seu projeto aí com Time Series Insights, eu acho que dá para manter mais um tempo para fazer o planejamento dessa migração. Cuidado nesse planejamento de migração, porque você vai ter custos bilhetados de forma diferente, né? Aqui a gente pagava por volume e pagava por storage, né? No Data Explorer, você paga em instância, e aí você tem pagamento de volume também. Então é algo que parece ser idêntico, né? Mas que vai ter diferença. Não estou dizendo que é mais caro nem que é mais barato, mas que precisa ser pensado, né? A gente está falando a nível de projeto. Essa é a cara do Explorer, né? Do Time Series Insights. E uma feature que eu era alucinado com isso aqui era a ideia da gente poder criar nossos tipos, criar metadados para os payloads que chegavam, né? Eu fazia a troca desses caras, então, por exemplo, a temperatura vinha com um nome diferente, eu modelava ele aqui dentro do tipo para que a temperatura fosse de outra forma, aplicava um modificador, né? E aí eu já tinha esse modelo baseado em tempo real. Ou seja, se eu mudasse o modelo agora, eu via o que estava chegando e via passado também. Então eu tinha um modelo de metadados que ele trabalhava em cima do meu dado bruto, e o meu dado era salvo a bruto, né, na ferramenta. Então, assim, muita coisa legal, questão de hierarquias, né, hierarquias que eu conseguia, por exemplo, trazer para dentro de uma planta, né, como você vê aí o Contoso Plant 1 e o W6 e o W7 ali, né, você tem a possibilidade de fazer hierarquias. Isso hoje você endereça muito bem com IoT usando gêmeos digitais, né? Então, a gente fez aqui alguns projetos onde o final do gêmeo digital entrava para o Time Series Insights, né? E que, sensacional. Sensacional, né? Já vinha prontinho, com a hierarquia bacana, a gente tinha que trabalhar os dois, mas, poxa, sensacional. Né? Mas você tem isso aí também no gêmeo digital. Então, quem tiver aí nesse trabalho também, que precise de um modelo de hierarquia, de agregação e tudo mais, o Digital Twin do Azure pode ser a sua ferramenta. Naturalmente, ele é para fazer muito mais coisa, né? Mas ele pode te ajudar nesse caso aí também, né? Que a gente sabe, se for para uma consulta, você vai acabar escrevendo bastante coisa, né? Mas aí vem uma grande pergunta, né? Qual seria o substituto? Ou seja, tudo bem, legal,
Mas quem que eu trago, né? E a Microsoft foi muito feliz, eu acho, nesse diagrama daqui, para que você chegue no Data Explorer. Mas uma vantagem disso aqui é que ele te faz alguns questionamentos em que você começa a questionar seu próprio desenho de arquitetura. Então, você tem, por exemplo, eu preciso fazer mudanças de leitura escrita constantes em um registro. Ou seja, aquela mensagem, por exemplo. A gente tem aqui clientes em que a mensagem que vem, às vezes, do campo, né, do Edge Computing lá, ele vai sofrer alterações quando ele chega na nuvem. Só que ele sofre alterações ao longo do tempo. Então são alterações de estado, são alterações de status, são alterações de contexto, né? Ele pode ser levado para outro contexto, mas o dado bruto continua sendo o mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente tem ido endereçado direto para Cosmos DB. Cosmos DB tem algumas features muito legais também, né? A ideia do trigger de mudança do feed, cara, isso é sensacional, né? Então você tem algumas coisas muito bacanas que aceleram também bastante o seu desenvolvimento. E aí ele vai trazendo aqui algumas ideias do tipo, olha só, você precisa fazer isso? Pô, preciso, então vai direto para outras coisas, vai direto para outro modelo, né? Você precisa rodar em outras nuvens? Poxa, preciso, mas posso trazer, né, ligar esse cara no Azure? Não posso, então você tem que ir para outras opções. Não, eu posso. Aí você precisa, né, fazer uma análise de logs e de uma série de coisas de forma interativa, né? Preciso, então se você precisa, o Data Explorer já é um cara que vai te dar esse pontapé muito fortemente, né? Agora, se você já precisa ficar fazendo questões tipo ETL, né? Long running tasks e tudo mais, que acaba sendo, né, alguns requisitos de alguns sistemas e algumas soluções, e isso não necessariamente foge, né? O IoT foge disso, não, a gente tem também esse tipo de coisa, mas aí eu uso outra coisa para fazer. Eu não vou direto. Não existe bala de prata, não existe aquela ideia de que, poxa, esse cara vai resolver tudo, vai fazer tudo para mim. Eu não gosto dessa ideia, tá? E eu não gosto da ideia também de que uma arquitetura se aplica a todo mundo daquela vertical ou daquele contexto. Eu também não tenho visto isso acontecer, né? A gente falou disso aí mais cedo um pouco aqui na apresentação, né? Então, assim, cuidado, né, com essas coisas. Eu acho que vale a conversa no começo do projeto para fazer essa descoberta toda, né? E aí vem uma pergunta que para nós é matadora, né, que é: você está fazendo análise de séries temporais ou de métricas de sensores e tudo mais, ou seja, você usa esse modelo, né? Se você usa, o melhor atualmente para você vai ser o Data Explorer, né, como uma boa opção. Estamos falando aqui de serviços que são nativos Microsoft, né? Não estou falando de serviços que rodam nativamente no Azure, veja, porque eu tenho alguns outros que rodam nativamente no Azure também, tá? Então eu tenho bancos excelentes quando a gente fala de séries temporais, né? O Influx eu não rodo ele nativamente no Azure, mas eu consigo containerizá-lo, né? O RavenDB, por exemplo, eu posso colocar ele direto para rodar dentro do Azure. E é um banco sensacional, né? Então assim, a gente tem vários aí. E tem alguns que funcionam tanto on the edge quanto na nuvem. Então você consegue às vezes sincronizar coisas, né? E lembrando que se você estiver rodando na ponta, falando de séries temporais, SQL Server é uma opção, tá? Porque quando a gente roda SQL Server on the edge, eu tenho algumas modificações nele. Então depois fiquem atentos aí a esses caras. O que é mais importante a gente falar aqui do Data Explorer, né? O Data Explorer, ele vai me trazer a ingestão de dados, não só dos dois caras que a gente tinha antes, né? Porque no TSI, como eu falei agora há pouco, a gente tinha uma ideia de usar o IoT Hub, usar o Event Hub, né, ou fazer um book insert, né, direto ali para dentro dele. Pô, bacana, o que eu tenho no Data Explorer? No Data Explorer eu tenho conectividade com várias outras coisas, então eu estou falando de linkar ele com Stream Analytics, linkar ele com IoT Hub, com Kafka, com Spark, né, com Logic Apps, com Power Automate, tá? Então, assim, eu não tenho essa problemática, né, de ter poucos conectores e ter que ficar fazendo malabarismo aí, né, porque eu acho que essa é a melhor palavra para definir isso, né, da gente ficar fazendo malabarismo para fazer a entrada de dados funcionar, tá? Então, eu tenho também o conceito de warm store, né, eu aceito diversos aí, né, diversos pontos de entroncamento, de entrada, de formatos e tudo mais, tá? Então
é bacana pensar nisso, né? Lá quando eu falava de Time Series Insights, eu estava falando de JSON somente, né? Aqui eu estou falando de CSV, aqui eu estou falando de Parquet, AVRO, ORC, TXT, então eu tenho aí uma gama de coisas, né? Lá eu fazia query com uma linguagem própria praticamente, né? Aqui eu tenho o KQL e aqui eu tenho o SQL também, falando de Data Explorer, né? Então eu tenho integrações com diversos pontos aí para que você consiga visualizar seus dados, né? Quando a gente falava lá do TSI, a gente tinha praticamente o Explorer e um Power BI, né? Você conseguia fazer conectividade com outros? Conseguia, mas não era simples, né? Então é algo que a gente tem que realmente, né, pesar numa balança. E aí quando você vê o time de dados dando vazão, dando força a uma série de features dentro do Data Explorer, né? Realmente, pensando corporativamente como Microsoft, não fazia sentido ter dois serviços que competem entre si para entregar uma série temporal e uma análise de dados. Quando eu tenho algo que atende a muito mais coisa, consigo treinar um time muitas vezes mais rápido, né, maior, porque eu vou ter utilização em outros pontos, não somente para séries temporais, né, e aí eu tenho a ideia do Data Explorer como sendo um bom recurso aí para você pensar nos teus negócios. Aqui a gente está falando de IoT, tá, galera? Então é assim, você está vendo aqui uma ideia de quem estava substituindo o Time Series Insights com foco em IoT, né, para um genérico. E aqui eu tenho, né, uma visão de algo que é, pura e simplesmente focado em IoT, tá? Mas eu tenho cenários e casos de uso milhares aí usando o Data Explorer. Então, num fluxo aqui, né, como esse que você vê aqui na tela, cara, eu posso trazer dados para dentro do Data Explorer, de um Data Lake, do IoT Hub, do Kafka, de um outro banco, né, criando um conector, colocando um conector aí para dentro, tá? Fazendo integrações com APIs diversas, inclusive Digital Twins aqui no meio desse cara, né? Tendo ligações de saída aí tanto para uma análise mais avançada, né, com Machine Learning, com Databricks, tá? Quanto para algo mais simples, um Grafana, por exemplo, que acabou de entrar aí como recurso, né, nativo aí já dentro do Azure, né, gerenciado, tá? Então você já pode estar fazendo a utilização desse cara, tá? Posso ter um Jupyter Notebook também, tá? E fazer aí a busca, o conceito de dataset que você quiser aplicar, né? Então você tem uma gama de funcionalidades que são muito bacanas. E veja, eu não perco, né, o fluxo de outras coisas. Isso é uma coisa muito importante para eu falar aqui, tá? Às vezes as pessoas olham e dizem assim, vou usar Data Explorer, então o Data Explorer, eu vou usar ele para tudo. Não, cara. Você vai usar ele para aquele pedaço só. Aquele pedaço em que ele é muito bom. Porque no outro, eu posso usar Cosmos, por exemplo. Né? Olha o change feed que eu falei aqui agora há pouco, né? Então, digamos que você tenha uma entrada de um caminhão na sua planta e você detectou a placa dele usando câmera, e aí você pega a placa daquele caminhão e salva com uma data e hora. Esse é o seu dado de IoT, esse é o dado que veio do IoT Hub, passou pelo Azure Function, salvou no Cosmos DB dentro da sua telemetria. No momento em que esse registro é salvo, eu disparo uma outra Azure Function que vai lá no Detran, pega pelo número da placa, busca o veículo, ou vai lá no outro serviço qualquer, né? Eu trouxe o Detran aqui, mas às vezes o Detran você vai precisar de Renavan, de algumas outras coisas, para usar as APIs, né? E as APIs são terceirizadas também, tá? Mas vamos pensar em outra coisa, vamos pensar que você tem um banco corporativo aí dos caminhões que entram da sua frota, ou de caminhões de terceiro, caminhão de entrega, de alguma outra coisa. Você vai, na hora que chegar esse cara, você já dispara uma Azure Function, já salva as informações desse caminhão, ou já dispara uma série de outras coisas, né? Utilizando uma Logic App, por exemplo, e integrando com o Twilio, mandando um SMS para alguém na planta, dizendo, o cara tá chegando aí, fazendo alguma coisa. Veja, eu continuo com o meu Data Explorer ali embaixo, tratando a minha série temporal para detectar a anomalia daquele mesmo caminhão. Então eu posso saber, por exemplo, esse cara chegou aqui numa hora que não era para ele chegar. Eu posso combinar os dados do caminhão com outras coisas ali, né? Então posso fazer uma análise de quantos caminhões estão passando ali naquele momento para medir uma carga, uma entrada de portaria, para ver se eu desvio para outra portaria, para alguma outra coisa. Ou seja, eu vou utilizar e vou fazer todos esses caras em conjunto, né? O que é muito importante a gente entender, né? É que o Data Explorer,
ele vai te trazer um poder de fogo muito grande, né? E aí o que você tem que pensar é no seguinte, é no como você vai, falando de migração, né? Como é que você vai fazer essa migração? Porque você tem sistemas, às vezes, que já estão operando com SDK, com uma série de coisas, você vai ter um trabalho para fazer isso, tá? E eu acho que se o projeto está começando agora, né, eu já iria direto para o Data Explorer imediatamente, né? Eu não deixaria esse trabalho para depois. Tá? Então você vê que eu tenho uma gama de coisas, e aí eu falei muito da ideia do JavaScript, do SDK integrado ao seu sistema, porque a gente usa realmente isso muito aqui, né? O Data Explorer tem uma User Interface Web, né? Que eu posso estar utilizando. E eu também posso estar utilizando, gerar, né, aí dados, gráficos e tudo mais, e estar plotando isso aí em algum lugar, né? Não tem nenhuma coisa que me impeça. E eu posso estar utilizando agora a Grafana, posso estar utilizando Power BI, né? Posso estar utilizando uma série de coisas aí, posso estar buscando, né, uma Custom API aí para fornecer dados de integração com outros e tudo mais, vindo desse grande agregador. Né? Então, ele também vai funcionar como um store ali, para que eu consiga fazer, né, tudo isso. Então, ele tem funcionalidades semelhantes, ele me atende muito bem, né? E aí a gente consegue ter essa integração. E muita gente acha que é muito mais complexo, né, e tudo mais. Então, eu vou deixar vocês darem uma olhada agora com a Rebeca numa demo, né, para que vocês vejam como isso aí funciona realmente na prática, né? Mas de forma simples e rápida, para que vocês entendam e olhem e digam assim, meu, não é difícil, não é complicado. Bom, vamos lá, deixa eu passar a bola para a Rebeca aqui. Rebeca, tá contigo aí. Bom, então vamos começar a demonstração. Como a gente viu anteriormente, o Jorge explicou, né? O Time Series Insights é um facilitador. Vamos ver como a gente viu os dados, né, e esses insights usando o Time Series Insights e as possibilidades que ele tem. Depois a gente dá uma olhada no Data Explorer para ver as diferenças e as similaridades também, o que dá para fazer com um e com o outro. Então aqui eu estou aberta a tela no meu portal do Azure, aqui já num recurso criado, né, de Time Series Insights, tenho que criar um ambiente, e esse ambiente é conectado ao IoT Hub. Eu vou usar o mesmo IoT Hub aqui para as duas demonstrações, né, tanto do Time Series Insights quanto do Data Explorer. Então, só para a gente começar mostrando como é feito nessa ligação dos dados, eu tenho uma fonte de eventos, né, aqui no Time Series Insights, onde eu configuro o IoT Hub. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, eu tenho o IoT Hub aqui e o nome do IoT Hub que eu estou utilizando é esse IoT-DPS 2022, com a política também, né, de acesso que eu tenho a esse IoT Hub. Nesse caso aqui eu coloquei Owner para a gente ter acesso a tudo. E se a gente for aqui na página inicial, eu tenho um link, né, para o Explorer, que é onde a gente consegue visualizar esses dados, né, uma interface mais amigável, mas a gente também tem os SDKs de acesso aí a esses recursos do Time Series Insights. Aqui embaixo já tem aqui um alerta, né, avisando que não vai ter mais suporte para o Time Series daqui a um tempo, né? Então, já indica, inclusive, a gente dar uma olhada aqui de como migrar para outro tipo de recurso. Clicando aqui no Explorer, já traz você para essa ferramenta visual bem interessante, que te permitia bastante coisa, te permite ainda, né, até que seja finalmente parado o suporte, ainda dá para usar ainda durante um tempo. Então, aqui, quando eu ligo no meu IoT Hub, eu já aparece aqui um device, né, um dispositivo que eu tenho criado lá. Se eu tivesse outros, ele está aqui, e a gente tem aqui também essa possibilidade, né, de criar hierarquias dentro do Time Series Insights. E uma das vantagens que a gente tinha aqui é exatamente contextualizar esses dados que vinham dos dispositivos. Então eu conseguia criar hierarquias, criar modelos de dados também, de agregação desses dados, e visualizar já aqui nessa ferramenta de Explorer, né? Então, clicando no device, ele traz para mim algumas informações que eu tenho, né, que chegam aqui nesse dispositivo, no IoT Hub, e eu consigo trazer elas para a tela. Então, deixa eu escolher esses 4 e adicionar.
rapidamente ele já traz os dados para mim. E aqui em cima eu tenho uma linha do tempo, né, que me permite escolher qual é o intervalo de hora, né, que eu estou pegando aqui de dados. Nesse caso aqui eu vou pegar tudo que eu tenho para esse dispositivo e eu já tenho aqui as informações plotadas na tela. Então aqui eu tenho umidade, temperatura, velocidade e vibração. Uma olhada mais a fundo aqui na vibração, a gente vê que os dados, né, apesar de simulados, eu tenho um padrão aqui de comportamento e eu percebo claramente aqui, com olhos humanos, né, que eu tenho uma anomalia aqui, um dado que foge um pouco desse padrão que eu vinha seguindo aqui ao longo dessa coleta de dados. E isso é algo que quem usa o Time Series Insights, né, e ferramentas de insights, está procurando, exatamente visualizar essas informações em uma série temporal como essas aqui. E aí aqui no Time Series eu tinha umas possibilidades de definir como eu vou visualizar esses dados, né, como é que eu vou interpolar o intervalo e agregar esses dados também de formas diferentes. E aí eu trazer contexto para eles aqui. Então, se eu dar uma olhada aqui no modelo de dados, eu tenho algumas possibilidades, né? Como eu falei anteriormente, eu consigo criar hierarquias e também criar tipos de dados aqui. Dando uma olhada aqui nos tipos de variáveis que eu consigo adicionar, eu consigo criar dos tipos numéricos, agregações, categóricas e também trazer exatamente as informações que eu tenho nas mensagens vindas do device, né, do IoT Hub. Eu consigo trazer para cá e agregar da forma que eu achar melhor. Outra coisa interessante também é que o Time Series me dá a possibilidade de dar uma olhada nesses dados de forma bruta, né? Então eu vou explorar os dados que chegam, eu consigo também ter essa tabela, né, gigante aqui com as informações de dados brutos. Também consigo pontuar algumas coisas por aqui. Além disso, a gente sabe que o Time Series ele salva, né, esses dados no formato Parquet e no storage. Então, quando você cria o Time Series, eu tenho um storage que é criado junto com ele para a gente poder ter esses dados salvos e pode usar esses dados também em outras ferramentas futuramente. Mas aqui a ideia maior, né, é a gente ter essa visualização rápida aqui do que está acontecendo com os dados e visual para enxergar essas anomalias e comportamentos aqui da série temporal. Bom, partindo para o Data Explorer, a gente tem algumas similaridades, como por exemplo a ligação do dado com o IoT Hub, né? Primeiramente, a gente precisa criar um database, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, depois de ter o seu Data Explorer Cluster aqui criado, é criar um database. E aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui para conectar. No Time Series Insights é bem mais simples, né? Você só liga ao IoT Hub e ele já traz os dados para você. Aqui a gente precisa de uns passos a mais. Então, primeiro eu preciso criar um banco. Então, eu crio aqui um banco. Esse banco vai ter várias tabelas. E eu preciso linkar, né, os dados que chegam do IoT Hub e mapear eles para as tabelas que eu tenho aqui nesse banco de dados. Então, como a gente viu lá no Time Series Insights, aqui também a gente precisa de uma conexão com o IoT Hub. E se a gente abrir aqui essa conexão, vocês podem ver que eu conectei exatamente com o mesmo IoT Hub que eu conectei o Time Series. E tem algumas informações aqui a mais, por exemplo, para qual tabela eu vou mapear esses dados, né? Então, eu preciso dizer qual a tabela, qual é o mapeamento e o formato desses dados também. Então, voltando aqui na tela inicial, ele traz as informações aqui, né, do seu Data Explorer e do seu banco, né? E eu consigo fazer queries nesse banco a partir dessa ferramenta aqui. Bom, aqui já tenho várias queries que eu preparei para a demonstração. E, além de criar o banco, né, a gente precisa também criar uma tabela aqui de simulação. E eu criei essa tabela exatamente com as mesmas informações que eu tenho da simulação, né? Então, eu precisei criar uma tabela com dados como temperatura e dizer que tipo de dado é esse, nesse caso é um real, uma umidade e um date time aqui para
a data, né? Depois eu posso criar um mapeamento para essa tabela. Então, onde tiver umidade na mensagem que eu recebo, ele vira a umidade da tabela, né, que eu acabei de criar. Então, eu só preciso fazer esse mapeamento manual, não é igual o Time Series, que ele já traz para mim isso direto. Nesse caso, eu posso também alterar a tabela, né? Nesse caso aqui, eu adicionei a velocidade, vibração, e aí eu tenho que mapear também esses dados que eu adicionei. Bom, depois de ter feito isso, aí eu consigo fazer queries e visualizar os dados na minha tabela, né? Como, por exemplo, ele me trazer um count aqui, uma quantidade de informações que eu tenho, e eu posso executar cada uma dessas queries. Ele já me traz aqui essa informação. Consigo já plotar, né, esses dados numa série temporal. Aí ele executa. E eu tenho várias outras possibilidades aqui, né? Que eu executei vibração, posso executar umidade. Ele vai plotar os gráficos aqui para esses intervalos, né, de tempo. Eu posso setar aqui o tempo inicial e o tempo final. E, por exemplo, usar a própria linguagem do Data Explorer para ter alguns insights a mais que a gente não tinha tão facilmente assim no Time Series, né? Mas lá a gente tinha a facilidade de interligar os dados rapidamente. Então, essa série temporal aqui, ela já traz a ideia da anomalia que a gente tanto procura nessas séries temporais, né? Então, ele plota aqui para mim uma série com interpolação dos dados e ele já mapeia também a anomalia, né? Então, eu segui aqui um padrão de dados. Quando ele percebe algo que foge desse padrão, ele vai trazer na tela para mim. E eu consigo também dizer qual é a minha tolerância para essa anomalia, né? Se eu tolero pouco ou muito a anomalia, e aí ele vai trazer isso para mim também. Então, com os dados da vibração, eu tenho alguns insights legais aqui no Data Explorer. Então, a anomalia na vibração, eu tenho uma série aqui, né? E aí ele pega os pontos que fugiram, né, do padrão e marca aqui para mim como anomalia. E aí, se eu passar o mouse em cima, eu consigo ver mais detalhamento aqui desse ponto. Outra série também que dá para fazer usando o Data Explorer é uma regressão, né? No caso, linear. Então, ele pega o padrão aqui do modelo e faz uma regressão em cima desses dados. Então, nesse começo aqui, a gente tem uma variação bem perceptível e ele traz a tendência aqui, né, desses dados. E logo em seguida ele percebe que passou a seguir um padrão médio aqui e ele regrediu essas informações nessa linha. Então, outro insight legal também para analisar a tendência, né, de subidas e descidas desses dados. Outra coisa legal que dá para fazer também é o forecasting, né, das informações. Então, eu tenho um conjunto de dados que vai até certo ponto e eu quero saber como é que isso vai se comportar no futuro, né? Então, usando o IA, que já está incluído aqui por trás desse método, né? Ele vai ver a tendência dos dados e plotar o que seria o futuro desses dados numa série também. Então, se a gente executar essa série aqui, ele tem em azul os dados que já são de vibração, que eu tenho no banco, né? E em laranja aqui, ele mostrou o forecast para mim de qual seria esses dados no futuro, né? Bom, então com essas queries aqui, a gente viu um pouco do que dá para fazer com o Data Explorer. Eu tenho uma lista extensa de métodos que eu consigo usar e a depender dos parâmetros que eu passo também nesses métodos, eu vou ter informações diferentes aqui printadas na tela para mim. Outra coisa também que a gente mostrou no Time Series, que dá para ver aqui no Data Explorer, né, é um pouco desses dados brutos, né, de como eles vêm para mim do dispositivo. Eu consigo dar uma olhada aqui também, além do gráfico, né, plotado. Ufa!
Mas foi muita coisa, cara. Muita coisa condensada numa apresentação só, bicho. É assim. Bom, espero que você que está nos assistindo aqui tenha gostado, né? Acho que as demos foram bem ricas aí em demonstrar o potencial. Claro que aqui o objetivo não era, né? A Rebeca não queria passar o passo a passo, o minuto a minuto ali, mas te dá uma visão do como é legal a ideia do Data Explorer, né? A demo que ela fez lá que mostrou a questão da detecção de anomalia usando IA, né? Então, assim, meu, alucinante, né, velho? Alucinante. É uma linha, cara. É uma linha, né? São essas coisas que eu acho que são legais da gente falar. Bom, nosso tempo mais que esgotado, né? Muito obrigado realmente a sua participação, né? Muito obrigado à Microsoft por dar esse suporte aqui ao evento, né? Ao Data Platform Geeks e ao SQL Server Geeks, né? Eles têm excelentes iniciativas aí dentro da nossa comunidade, né? Então, bastante coisa bacana. E eu queria também te trazer aí essa ideia, né, que você consegue ganhar alguns prêmios aí, o que é legal, né? Aqui, conteúdo bacana, mais uma premiação. Então, posta uma selfie aí com uma hashtag DPS 2022. Se quiser marcar eu e a Rebeca aí no Twitter, né, quando você for colocar, ou no LinkedIn, esteja à disposição. Meu Twitter é o @Jorge Maia, né? Então, nosso muito obrigado, né? Dê aí o seu feedback também para nós depois, tá? Vai ser um prazer. E no que a gente puder, a gente está à disposição aí para atender vocês, né? E vamos em frente aí com muitos projetos de IoT, com muitos projetos de dados. Obrigado, Rebeca. Obrigada, Jorge, por participar comigo nessa sessão. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais aí sobre esse mundo dos dados em IoT. Valeu, galera. Vejo vocês num próximo evento ou por aí pela comunidade.